Então, nesse ponto, uma coisa importante aqui, eu vou usar algumas figuras, todas as figuras aqui, ou tudo que eu vou mostrar aqui, eu estou tirando dos Halliday. Nós vamos usar mais de um Halliday. Nós vamos falar aí sobre o circuito LC hoje. Ou seja, nós vamos falar sobre oscilações ou corrente alternada. E esse negócio é bem mais genérico do que ele parece, então a gente vai falar sobre um circuito muito simples, mas, no entanto, a matemática simplíssima que a gente usa para estudar esse circuito, ela funciona mesmo para coisas muito complicadas, inclusive para explicar por que vocês estão me ouvindo, por que vocês estão me vendo, por que vocês interagem com o mundo, porque toda a nossa interação com o mundo, e a única coisa que nos permite a nossa consciência dizer que nós estamos, de fato, em contato com o mundo, são as radiações eletromagnéticas. Tudo vira radiação eletromagnética em algum momento, e é isso que o nosso cérebro compreende. Tá? Então, o nosso contato com o mundo, mesmo que seja um cheiro, um gosto, um toque aqui, um som, e certamente luz, né? Mas todo o resto são impulsos elétricos que estão andando aqui por dentro do nosso corpo, e essa matemática simplíssima aí consegue explicar por que isso funciona. Tá? Então, sem dúvida, é uma coisa muito relevante. E o que é um circuito LC? Um circuito LC é um circuito que nunca vai existir. Tá? É um circuito ideal, porque mesmo que eu digo, não, eu tenho um capacitor e eu tenho um indutor, e os fios são supercondutores, e tal. Mesmo assim, entende? O capacitor e o indutor têm uma resistência, ou pelo menos a temperatura ambiente, tem uma resistência envolvida. Então, na verdade, todo circuito é um circuito RLC. Nunca é puramente um circuito LC. Tá? Mas, como na física a gente gosta de resolver o problema em fatias, a gente vai cortando o problema e transforma um problema difícil em vários problemas simples. Essa é uma estratégia muito boa. Então, a gente vai fazer o mesmo aqui. Então, para simplificar o estudo, e se vocês já leram ali sobre o assunto, vocês veem que realmente simplifica, a gente começa imaginando um circuito que não tem resistência, ou seja, ele só tem indutância e capacitância. Tá? Tem algum comentário aí no início? Então, um circuito LC é isso aqui, é um capacitor e um indutor. E antes dele chegar nesse estado aqui, tá? Antes dele estar assim, com o capacitor carregado, certamente em algum momento eu conectei aqui nos terminais do capacitor uma fonte de tensão, né? E quebrei esse circuito em algum lugar, ou seja, botei uma chave aqui e abri esse circuito, tá? E eu deixei essa fonte de tensão ligada aí por um tempo grande o suficiente para carregar o capacitor. A gente sabe que esse tempo aí depende da resistência interna da fonte, que seria a única resistência aí nesse circuito ideal, e da capacitância, né? Ou seja, esse tempo RC aí vai me dizer quanto tempo eu preciso deixar ligado para carregar o capacitor. Mas então eu carrego o capacitor, e aí depois eu posso tirar a fonte e ligar aqui. Então, quando eu deixo nesse estado aqui, eu estou numa situação em que é muito parecida com eu pegar uma mola, né, e puxar ela e ficar segurando. Ou seja, eu tenho energia, que eu estou chamando aqui de energia elétrica, mas é energia potencial armazenada aqui no capacitor, e eu posso usar essa energia a qualquer momento. No caso, assim que eu fechei a chave imaginária, que não está aqui, né, essa energia vai ser jogada no circuito, que é basicamente um indutor. Ou seja, a corrente vai começar a circular aqui no sentido anti-horário, né, porque a placa positiva é essa aqui, a negativa é essa, né? Então, ao longo do fio vai ter um campo elétrico aqui que vai empurrar os portadores de carga nessa direção. Na prática, no mundo real, a gente sabe que os portadores de carga num sólido
ou pelo menos um fio de cobre aqui são elétrons, né? Então, os elétrons, na verdade, vão estar andando dessa placa que está carregada negativamente para aquela lá. Então, vai ter uma corrente de elétrons no sentido horário, mas a nossa corrente mesmo, que seria a corrente de cargas positivas, vai estar circulando no sentido anti-horário. É isso aí? Então, o que vai acontecer aí? Ora, o que vai acontecer é que o capacitor vai se descarregar, ou seja, toda a carga que está armazenada, toda a carga positiva que está armazenada na placa de cima do capacitor, vai passar para a placa negativa. Na prática, o que vai acontecer é que todos os elétrons em excesso que estão na placa negativa vão correr para a placa positiva até que o número de elétrons dos dois lados seja igual. Isso seria o mesmo que iria acontecer se eu não tivesse o indutor ali, se eu tivesse um fio. Até a representação do indutor é bem essa, é como um fio enrolado, ou seja, um fio sem resistência enrolado. Só que como é um indutor, as coisas não acontecem assim, tá? Porque como aquilo ali é um indutor, não vai ser isso que vai acontecer, ou seja, vai chegar num momento, né, em que quando o capacitor está completamente descarregado, tá, que eu vou ter uma corrente, que seria a corrente máxima circulando aqui nesse fio. E como esse fio aqui tem o formato de uma bobina, né, tem uma corrente circulando aí, isso gera um campo magnético e, pelo que a gente já sabe lá das leis de Maxwell, a gente sabe que eu tenho uma corrente que está subindo, criando um campo magnético, ou seja, o fluxo magnético está variando ali, e o campo elétrico também está variando. Então, esse negócio aí não é simplesmente um fio enrolado, tá? Ele vai responder. E o que está acontecendo é exatamente isso. Nesse momento em que a corrente é máxima, toda a energia em joules que eu tinha armazenado lá no capacitor, né, que depende de quanta carga eu tinha, né, toda essa energia aí se transformou, não é mais energia armazenada no campo elétrico dentro do capacitor, mas passou a ser energia armazenada no campo magnético do indutor. Tá? Porque, como eu idealizei o circuito, eu não tenho outra opção. Tá? Vocês poderiam tentar se debater com a ideia de que tem energia saindo do capacitor e indo para o indutor, mas eu não tenho o que fazer. Tá? Eu idealizei esse circuito, ele só tem dois lugares, ele só tem o capacitor e o indutor. Então, se a energia não está no capacitor, e não está, porque o capacitor está descarregado, então ela está no indutor, não tem o que fazer. Eu posso até discutir se a expressão que eu tenho para energia no indutor está correta ou não está. Agora, certamente toda ela está lá. Isso é uma coisa importante em física, né? Se eu tenho uma coisa idealizada, eu tenho limites que eu não posso desrespeitar, tá? E os limites são esses. Toda energia vai ficar dentro desse circuito indefinidamente. Nunca vai sair. E tal até aí. Mas então tá, toda energia nesse momento está aqui. E essa é uma grande estratégia para resolver problemas em física, entende? Seguir a energia. Porque a energia nunca some, tá? Nunca some. Ela vai se transformando de um tipo de energia em outro, mas ela nunca some, tá? Ela sempre vai para algum lugar. A gente sabe que, né, no final tudo vira calor, né? Mas tu entende que ela não some, ela vai de um lugar para o outro. E então vamos seguir a energia. É uma excelente opção para resolver esse problema em particular. E aí a gente sabe quanto de energia está armazenado no capacitor, tá? Vocês lembravam dessa equação aqui, lá de Física 3? Mas, então, se vocês conferirem aqui, né, as unidades, o que é Faraday, isso aqui é Coulomb ao quadrado, então, isso tem que dar Joule em algum lugar, tá? E a mesma coisa lá para a energia armazenada no campo magnético, né? Eu tenho a indutância do indutor, que é o equivalente da capacitância do capacitor, ou a resistência do resistor, e se eu multiplicar a indutância pela corrente ao quadrado, que vai dar em amperes, isso aqui vai dar joules também. Tá? Ou seja, eu tenho uma situação em que eu sei quanto é a energia em joules,
quando o capacitor está completamente carregado, e eu sei quanto é a energia em joules quando o indutor está completamente carregado. Então, isso aqui seria a corrente máxima, né? Quando a corrente é máxima, aqui, isso aqui vai me dar toda a energia. Toda a energia vai estar aqui, a energia no capacitor vai ser zero, porque a carga aqui vai ser zero. E, ao contrário, né? Quando o capacitor está completamente carregado, não tem corrente. Então, a energia armazenada no indutor. Então, nesse circuito idealizado, a gente não consegue montar o circuito idealizado, tá? Isso é impossível. Mas a gente consegue fazer um circuito quase ideal, que tem uma resistência muito baixa. Então, esse circuito, o que ele faz quando a gente faz isso? Ele faz isso aqui, ó. Ele fica oscilando. Se a gente começa aqui na esquerda, ó, na letra A aqui, ou seja, eu tenho o capacitor carregado, que eu carreguei, né, abrindo o circuito aqui, botando uma fonte em paralelo, ele vai ir para um estágio intermediário em que a corrente está subindo, mas ainda não é máxima, então a carga está descendo, mas ainda não é zero, até uma situação em que toda a energia está aqui no indutor, e aí essa corrente máxima começa a carregar o capacitor do outro lado, então nessa situação de novo, eu estou como aqui, né? Um pouco de energia aqui, um pouco de energia aqui, então não está completamente carregado, e a corrente não é máxima ainda, volta de novo para cá, toda a energia está de volta aqui, a direção do campo elétrico é para o outro lado, né, dentro do capacitor, mas a quantidade de energia continua sendo aqueles mesmos, não sei quantos joules, e assim por diante. Então, se esse circuito idealizado for mantido, não for perturbado, ele só existe na nossa imaginação, é possível. Ele vai seguir oscilando infinitamente, tá? E como ele é um circuito oscilante, a coisa importante aí da gente, uma característica de um oscilador, qual é a característica, o que caracteriza bem um oscilador para vocês? Mas aí, período e frequência, um é o inverso, né, do outro, são grandezas que nos ajudam. Então, sem dúvida, o que caracteriza bem um circuito oscilante é a frequência, tá? Se a gente for pensar em radiação eletromagnética, né, lá adiante, isso é a cor da luz, por exemplo, ou a quantidade de energia que ela carrega, ela também depende da frequência. Tá? Sabiam disso? Vamos chegar lá. Mas então, como descobrir qual é a frequência? E aí, a gente pode fazer uma analogia, entende? Muito simples, comparando com um sistema parecido, oscilante, que também não tem energia sendo dissipada, que é um sistema bloco-mola, como esse aqui, ó. Ou seja, eu tenho um bloco preso numa mola, que está presa numa parede, e eu tenho uma superfície que não tem atrito. Tá? Ou seja, como o circuito LC aí não tem atrito, ou seja, não tem um resistor dissipando, transformando a energia elétrica em energia térmica, no sistema bloco-mola idealizado aí, eu não tenho atrito então não estou transformando energia mecânica em energia térmica. Tá? E vocês lembram aí do sistema bloco-mola, né? Eu tenho uma mola que pode ser mais dura ou mais macia, dependendo desse K aqui, e eu tenho uma massa que está presa nessa mola aí, e aqui é a posição de equilíbrio, por exemplo, e daí, se eu puxar aqui até o máximo, né, o bloco, eu fico naquela situação em que eu tenho o capacitor carregado, antes de eu fechar a chavezinha ali, e quando eu solto a mola é como quando eu fechar o circuito, e aí esse sistema vai começar a ir para lá e para cá, né, andar para lá e para cá, da mesma maneira que a corrente fica circulando no sentido horário ou anti-horário naquele circuito LC simples. E, bom, o fato é que as coisas funcionam do mesmo jeito, quase. É claro que para o sistema bloco-mola, né, a energia potencial depende do quanto esse X aqui seria a amplitude, então em cada momento, ao longo desse movimento, para lá e para cá, a energia potencial está mudando, ela é zero, quando o X é zero, em cima do ponto de equilíbrio ali, e ela é máxima nos extremos, né? E a energia cinética também vai mudando de tamanho, mas
Tu entende que toda energia potencial se transforma em cinética e toda cinética em potencial e esse negócio fica oscilando. Como nós não estamos mandando energia para nenhum outro lugar, os únicos dois lugares que existem são a mola e o movimento, né? Então a energia está indo de um lado para o outro. E aí, então vocês veem que o K, que me diz o quão dura é a mola, e a massa, me dizem quanto de energia eu tenho de cada lado. Então isso aqui também, se eu multiplicar aqui quilograma por metro por segundo ao quadrado, metro quadrado por segundo ao quadrado, vai dar joule. E se eu multiplicar a constante elástica aqui, que é Newton por metro vezes metro quadrado, que dá Newton vezes metro, também dá joule direto. Tá? E aí eu posso fazer uma analogia disso com a energia armazenada no capacitor e a energia armazenada no indutor. Tá? Ou seja, por que isso vai me ajudar? Então, vamos supor que essas duas equações deveriam ser iguais. Aí. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir uma relação entre constante elástica, capacitância, posição e carga, ou entre massa, indutância, velocidade e corrente. Vendo? Aqui é mais fácil de ver. Ó. Se a massa for representada pela indutância, ou a indutância pela massa, e a velocidade for representada pela corrente, ou a corrente pela velocidade, tudo funciona. E outra coisa que funciona também, ó, assim como a velocidade é a derivada da posição, dx dt, a corrente é a derivada da carga, dq dt. Né? Então, vocês veem que se eu chuto aqui que velocidade e corrente se relacionam, e dv dt, e dx dt e dq dt também, eu chego aqui. Se eu fizer o seguinte, ó, se eu primeiro disser que carga equivale a x nessa equação, e que 1 sobre c equivale a k nessa, né? Se eu substituir 1 sobre c nessa equação por k, e substituir q por x, eu chego naquela equação de cima, ou vice-versa. A mesma coisa do outro lado, ó. Se eu substituir I por V e L por M, eu saio daqui e vou para lá. Se eu substituir M por L e V por I, eu chego aqui. Entendem? E como está tudo em Joule, parece não ter problema. Mas o que é legal é o resultado disso quando eu tento pensar qual é a frequência do circuito. Porque quando eu tenho um sistema bloco-mola, a gente pode ver que a frequência angular, né, que é 2π vezes a frequência em Hertz, tá? A frequência angular está em radiano por segundo, não, ou seja, em 1 sobre segundo. E não, ou diferente de Hertz, que é 1 sobre segundo, a frequência angular está em radianos por segundo. Tá? Então eu tenho que multiplicar por 2π radianos para ir de uma, ou dividir, né, para ir de uma para a outra. Mas a frequência angular é a raiz. É difícil de escrever a equação aqui nesse aplicativo, mas é bem simples. Então, é a raiz de K sobre M. Tá? E como eu sei que K é 1 sobre C e M é L, se eu substituir K por 1 sobre C e L por M, eu vou ver que a frequência angular que eu deveria esperar do circuito, não se preocupem, nós vamos demonstrar isso depois, tá? Do circuito LC, né, é essa aqui. É 1 sobre a raiz quadrada de LC. Tá? Essa é a frequência do circuito LC. E é claro que nós vamos usar isso, como eu disse, né, é uma matemática muito simples, mas que tem um impacto muito grande. Então, é claro que eu vou poder usar essa correspondência para até imaginar qual é o circuito LC, que frequência tem que ter um circuito LC para emitir luz vermelha. Tá? Ou seja, se eu estou imaginando um sistema que está emitindo luz e que é formado por um indutor e um capacitor, eu consigo ter uma ideia de que tamanho em farads e em henries esses capacitores e indutores têm que ter. Tá? Não sei se isso vai me ajudar para alguma coisa, mas pode ser. Na verdade, eu estou, nesse momento, uma das pesquisas que eu estou envolvido está envolvida exatamente nisso. Tá? Na verdade, o que nós estamos interessados em
estudar materiais que possam ser usados em altíssimas frequências. Vocês sabem, a rede que eu estou usando aqui é 5 GHz, tá? Ou pode ser 2 GHz, entre 2 e 5 GHz, as redes Wi-Fi que a gente usa aí. Então, nós estamos pensando lá em 300 GHz, 1 terahertz, que seriam 1000 GHz. Porque o futuro, né, vai para frente, nós queremos ser mais rápido e transmitir dados com mais... Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, vocês veem que essa analogia com o bloco mola nos ajuda, porque eu não precisei fazer a conta. Nós vamos fazer a conta também, tá? Ou pelo menos vocês vão fazer a conta. Mas eu resolvo o problema de uma maneira muito simples. Perguntas? Dúvidas? Comentários?